Olá, essa é a 92ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Nessa semana iniciamos o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos até o capítulo 10. No primeiro capítulo nós temos as últimas palavras e a ascensão de Jesus. Os discípulos elegem Matias para compor os 12 apóstolos, o colégio dos 12 apóstolos através de um sorteio. No capítulo 2, o Espírito Santo desce, o famoso capítulo ali onde o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. Pedro prega e 3.000 são batizados. No capítulo 3, Pedro cura um coxo e prega no templo. Mas no capítulo 4, Pedro e João são presos, interrogados pelo Sinédrio, mas depois são soltos. No capítulo 5, Ananias e Safira tentam imitar a generosidade de Barnabé e são mortos. Os apóstolos são presos, interrogados pelo Sinédrio e depois são soltos novamente. Depois elege-se 7 diáconos. Estevão, que é um deles, é preso no capítulo 6. No capítulo 7 ele prega e ao final do capítulo 7 ele é morto, né? Apedrejado por blasfêmia lá, de acordo com os judeus. A igreja passa a ser perseguida por Saulo, em Jerusalém. Filipe está entre os dispersos, prega em Samaria, muitos se convertem. Pedro e João vêm de Jerusalém até Samaria, impõem as mãos e o Espírito Santo desce também sobre os samaritanos, como havia descido sobre os judeus em Jerusalém. Pedro repreende Simão, que quer comprar o dom de passar o Espírito para as pessoas. Filipe continua pregando, prega agora para o oficial etíope, né, oficial de Candace. Isso tudo no capítulo 8. No capítulo 9, Saulo se converte, um capítulo muito importante, porque Saulo deixa de ser perseguidor para ser um apóstolo, né, um pregador. Ele é batizado por Ananias e já começa a pregar. Pedro também está ativo, cura o paralítico Enéas e ressuscita Dorcas. No capítulo 10, após uma visão, Pedro prega para o centurião Cornélio, vai até a casa dele para pregar, e o Espírito Santo também desce sobre eles, como tinha descido nos samaritanos e nos judeus lá em Pentecostes. Meus destaques nesse trecho, em primeiro lugar, o autor, né? A gente sempre começa com o autor, que é anônimo também, como todos os outros, né? A maioria dos livros bíblicos são anônimos. Mas a dedicatória a Teófilo indica que foi o mesmo autor de Lucas, né? Então, Lucas 1:3 e Atos 1:1 falam da mesma pessoa, né? Dedicam a obra à mesma pessoa. Fica muito claro que uma pessoa só escreveu as duas obras. E, assim como no Evangelho, uma forte tradição que remonta ao primeiro e segundo séculos ali, aponta que foi Lucas, o fiel companheiro do apóstolo Paulo, na segunda e na terceira viagem dele, né? Ali no capítulo 16, 20, 21, etc. Ele pode, então, ser o indicado, aí, né? O tal do médico amado lá de Colossenses, ele é o indicado pela tradição como sendo o autor tanto do Evangelho quanto também de Atos que a gente está vendo aqui. Um segundo destaque é que é uma clara progressão do Evangelho, um avanço do Evangelho que vai de Jerusalém para Samaria e chega aos gentios, né? O que bate exatamente com a ordem de Jesus, quando ele diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. É exatamente isso que a gente vê nesses 10 primeiros capítulos, né? No capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre os judeus, em Jerusalém, que fica na Judéia. No capítulo 8, sobre os samaritanos. E no capítulo 10, sobre um romano, né? Que, de um certo ponto de vista, era o confim da terra, né? Eram os confins da terra. Lucas também, é importante a gente perceber, ele conduz a sua narrativa sobre a igreja a partir de dois personagens principais. Pedro, do capítulo 1 até o 12, é o trecho que a gente está lendo, mas nesse trecho que a gente está lendo já aparece Saulo se convertendo. A partir do capítulo 13 ele tomará a frente, será o personagem central aí até o final do livro, no capítulo 27. A gente fica com a sensação que só tinha esses dois apóstolos, né? Que a igreja cristã foi fundada em cima do trabalho desses dois unicamente. Não é assim. Eles não eram os únicos apóstolos trabalhando, mas eles foram os apóstolos que Lucas decidiu acompanhar, né, no seu relato, né? Decidiu usá-los como modelos, exemplos do trabalho da igreja apostólica. Paulo, por uma razão óbvia, né, foi quem ele acompanhou nas suas viagens missionárias.
Pedro, talvez pela razão óbvia de ter sido um líder, né, entre os apóstolos, ainda no tempo de Jesus com eles. Né? A gente percebe isso nos três evangelhos, essa preeminência que Pedro tinha. Enfim, é a escolha de Lucas que nós acompanhássemos esses dois, é a escolha do Espírito Santo que nós acompanhássemos esses dois, mas isso não quer dizer que só eles trabalharam. Tá? Nós temos, não na Bíblia, mas temos relatos históricos muito antigos, né, tradições muito antigas, e inclusive relatos escritos com atos, com milagres, com pregações, cartas e também as mortes de outros apóstolos. Né? Mas como elas não são registradas na Bíblia, a gente fica sem elementos para decidir o que é real e o que é uma mera tradição inventada lá, sem a inspiração do Espírito Santo, como é no caso da Bíblia, que nos dá a garantia da verdade. Né? Então, essas tradições existem, a gente só não tem como bater o martelo. Um outro destaque, Lucas ele traça diversos paralelos entre o ministério de Jesus e o da Igreja Apostólica, particularmente os milagres realizados por meio de Pedro e Paulo. O mesmo Espírito que atuava em Cristo, agora atua na Igreja. Essa é a mensagem. Né? Então, quando você compara os milagres de Pedro com os de Jesus, os milagres de Paulo, você vai perceber que ele está indicando essa continuidade, o que é muito bacana. Né? Quer dizer, a igreja continua o trabalho que Jesus começou. Mais uma coisa. Lembre-se, enquanto lemos Atos, que uma narrativa histórica não é como um texto didático e nem como uma lei. Né? Ou seja, quando Lucas descreve, narra uma história, ele não está dizendo assim, vocês devem fazer isso. É necessário um pouco mais de atenção, de elaboração, para ver as sutilezas do texto e entender o que é que se torna exemplificador do que nós devemos fazer e até mesmo normativo. Imagine, por exemplo, a poligamia de Davi, né, registrada lá no segundo livro de Samuel, virando uma norma só porque está registrada lá. Não é assim que funciona. E aqui também, né, nós não devemos lançar dados para escolher os nossos líderes, como eles fizeram no capítulo 1. Nós não precisamos pregar perto de rios para garantir que vai ter pessoas se convertendo, como eles fizeram no capítulo 16. Não é assim que se faz teologia a partir de narrativas. Né? Agora, é importante percebermos que, com certeza, Lucas registra a vida da Igreja Apostólica para que ela sirva, num certo sentido, de modelo para as igrejas que surgiriam em toda a parte do mundo, em toda a época, em todas as épocas. Né? Mas no que elas são um modelo? Na sua dependência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que agia em Cristo, age na igreja e age na igreja atual. A sua atividade evangelística, enquanto a igreja não alcançar todas as nações, enquanto a igreja não for até os confins da terra, ela não pode parar. Né? Na sua coragem diante da perseguição. Então, eles estão ali pregando e mesmo com a ordem expressa do Sinédrio de que eles parem, eles continuam, porque essa é a atividade da igreja que não pode parar. E, especialmente, no seu amor pelo Senhor. Nós vemos uma igreja tomada de amor, digamos assim, apaixonada por Jesus, e nós precisamos realmente nisso imitá-los com certeza. Né? Se nós não amarmos Jesus, não amarmos a sua palavra, não amarmos o seu evangelho, nós não vamos pregar e não cumpriremos o papel que o Senhor Jesus nos entregou. Então é isso, que sejamos imitadores aí dessas qualidades da Igreja Apostólica. Até mais, boas leituras, boa semana.